Olá, amigos e amigas, mais uma vez trazendo a vocês informações sobre direito, de uma forma simplificada, objetiva e bem clara. Bom, hoje nós vamos falar sobre inventário judicial, inventário extrajudicial e também a modalidade de holding familiar, que é um instrumento, um instituto jurídico legal que vem sendo bastante usado para que seja facilitada essa fase posterior ao falecimento, que é o inventário. Sempre caro, trabalhoso, difícil. As custas são realmente um pouco altas e o trabalho é grande. Bom, primeiramente, tanto no inventário judicial como no extrajudicial, é importante que nós saibamos que a documentação apresentada é praticamente a mesma, né? Tem que trazer as certidões dos órgãos informando que os imóveis estão quitados, que não tem dívidas pendentes, as certidões cartorárias das matrículas dos imóveis, se for o caso, toda a declaração descrita do patrimônio com certidões atualizadas, é muito importante nós lembrarmos disso. O inventário extrajudicial ele é mais facilitado porque o custo é um pouco menor e principalmente o tempo é menor, né? Não há nesse caso as custas judiciais. O inventário, para ser extrajudicial, que hoje é a modalidade mais procurada pelos advogados, né, pelas famílias que têm que fazer o inventário, né, porque a lei exige um prazo. Alguns estados o prazo é mais exigido, outros não. Mas, enfim, é importante a gente saber que o inventário extrajudicial só é possível, né, em cartório primeiramente, se houver consenso. Quando tem litígio, pendências, aquela briga entre herdeiros, entre sucessores, fica muito difícil prosseguir com o inventário extrajudicial, feito diretamente nos cartórios. E também quando há filhos menores, né, que vão haver outras questões pendentes, né, pela questão da legitimidade do cartório de interferir na questão de família, num detalhe tão delicado quanto a guarda, o patrimônio para um filho menor. Então, nesse caso, fica claro que o inventário será judicial. Deverá ser proposto uma vara de família, de acordo com a localidade inerente à residência do inventariante, da família, do falecido, uma série de questões. É feito na vara de família, né, da cidade, conforme o desenvolvimento das varas de acordo com o tamanho da cidade. Cada circunscrição judiciária funciona de uma forma, mas normalmente é na vara de família que vai ter que ser proposta essa ação de inventário. Mas eu gostaria muito que vocês tomassem conhecimento do holding familiar. É uma modalidade que aqui no escritório estamos fazendo bastante, porque facilita demais, principalmente o custo. A gente vai dar como sugestão um imóvel de aproximadamente R$1 milhão. Vamos dizer que seja o patrimônio da família. Na transferência para um herdeiro apenas, fazendo inventário extrajudicial, que é mais fácil, tem que pagar as custas cartorárias, tem que pagar os impostos, tem que pagar o honorário do advogado, que cada um faz uma cobrança de uma forma, mas normalmente ficaria em torno de 7%. As taxas do cartório normalmente varia de estado para estado, mas fica em média de 0,5% do valor de mercado do imóvel. Tem o ITCB, enfim, uma série de taxas que fazem que esse imóvel que tem um valor aproximado de R$1 milhão acaba custando por volta de R$200 mil de taxas. Caro, né? É um absurdo. Já na holding familiar, quando se abre uma sociedade limitada, onde participa o proprietário atual, vamos dizer o pai, né? Digamos assim o pai, e os seus herdeiros, vamos dizer os filhos. Então vai delimitar o que vai acontecer após a morte do dono desse imóvel, que é o legítimo proprietário. Então, de uma forma que não há necessidade de se fazer um inventário. Veja bem, quando o inventário é feito, se paga as caixas de cartório para abrir o processo de inventário e depois tem que fazer a transmissão do falecido para o herdeiro ou para os herdeiros.
Tem as taxas cartorárias que não são fáceis. No sistema da holding familiar já fica estabelecido em vida qual vai ser a participação de cada um. Todos é como se fosse uma sociedade, todos atuariam como se fossem sócios, e já fica estabelecido como vai ficar a partilha dos bens no caso de falecimento do atual proprietário, sem necessidade de fazer inventário, porque além das taxas, dos impostos, tem que fazer a transferência depois de um para outro, né, para o herdeiro sucessor ou para os herdeiros. Então isso leva tempo, leva dinheiro, alguns conflitos acabam aparecendo no decorrer do inventário, seja judicial como ou seja extrajudicial, né, no cartório. A gente tem a experiência de ver que no início do processo de inventário é uma coisa, depois os herdeiros acabam mudando de ideia em relação a como seria a partilha, nem sempre a partilha é uniforme, né? A gente sabe que numa partilha de bens, por exemplo, uma casa, um imóvel urbano, não tem como dividir uma casa, né? A sala para um, o quarto para outro, a cozinha para outro. Não é assim. Então é dividido em cotas. Nem sempre é possível termos em partilha imóveis iguais, onde são 5 imóveis, 5 herdeiros, um imóvel para cada um. Nem sempre dá para fazer assim, na verdade, na maioria dos casos não dá. Então eu queria dar essa sugestão para vocês. Holding familiar é muito mais fácil, é célere e é principalmente mais barato. Nesse imóvel de comparação, que fica em torno de 200 mil para fazer a transferência após o inventário do falecido para um dos herdeiros, na questão da holding familiar, esse custo todo fica em torno de 20 e poucos mil reais, talvez um pouco mais, 30 mil reais, bem mais barato. Os honorários advocatícios são mais baratos, que deixa de seguir aquele honorário estabelecido mais percentual, né? Então, muito conveniente, pensem nisso. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Quem gostou, curte, compartilha, manda para os amigos, dá um sininho, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Se tiver mais alguma dúvida para conhecer nossa estrutura, www.claudioavelar.adv.br. Por esse site, que é o site do nosso escritório, vocês podem conhecer a forma como nós atuamos, também a nossa equipe. E também dá para assistir esses vídeos que está no canal YouTube, Cláudio Avelar Advogado, através de um caminho próprio pelo nosso site. Então é isso, fica a dica. Comece a pensar em holding familiar. Claro, tem que ser feito com um advogado, especialista na área, um advogado na sua confiança, mas é mais fácil, mais barato e principalmente mais rápido. É isso aí. Grande abraço.